Olá, quero compartilhar com vocês sobre o propósito de Deus e as portas abertas. Eu ouvi uma ministração há algum tempo sobre que quando nós estamos no propósito de Deus, as portas se abrem. E falou muito comigo, quero compartilhar com você, porque a gente pensa sempre em estar no propósito de Deus e às vezes é difícil saber se estamos ou não. Então, um dos sinais quando nós estamos vivendo os propósitos de Deus é que você percebe as coisas fluindo. Não que não vá encontrar obstáculos, mas você percebe que as portas se abrem, os empecilhos saem. Você pode encontrar, com certeza, dificuldades, mas que as coisas fluem, essas dificuldades logo se resolvem. Vou ler Efésios 1:11, diz assim: Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Então todos nós somos predestinados, há um propósito de Deus para nós. E no plano de Deus, Ele faz com que as coisas caminhem de acordo com o propósito de Deus. Então imagina que o seu propósito é algo que está dentro de algo maior. Tem os planos de Deus, e quando você está dentro do propósito que Deus tem para você, você está vivendo dentro dos planos de Deus. Então é como uma engrenagem que ela começa a rodar de uma maneira completamente diferente. Não adianta Deus ter planos maravilhosos para a gente e a gente está vivendo alguma coisa um pouco diferente dos propósitos que Ele tem para nós. Então encontramos muito mais dificuldades. E quando nós vemos os propósitos dele para as nossas vidas, nós estamos dentro desse grande plano. Então Efésios diz, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. De repente você fala, gente, comecei a fazer isso e de repente abriu. Ou eu já trabalhei com A, com B, com C, com D, já fiz todas as coisas. Agora comecei a trabalhar com isso, me dispus a trabalhar com isso, creio que é isso que eu tenho que fazer e as portas se abrem. É porque você estava aplicando sua força, estava trabalhando em algo diferente. É completamente diferente você trabalhar dentro de algo que Deus criou para você fazer, do que você fazer algo porque tem que fazer, porque é uma carreira, porque tem que ganhar dinheiro. Então, estar dentro do seu propósito faz também com que você esteja dentro dos grandes planos de Deus e todas as coisas começam a cooperar. Quando você está cumprindo o seu propósito, os céus estão abertos sobre você. Quero ler o texto de João 1, versículo 51, diz, quando Jesus foi batizado, ele saiu da água, naquele momento os céus se abriram, ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele, e uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Quer dizer, Jesus ele viveu 30 anos, ele estava sendo preparado para a grande missão dele. Quando Jesus começa a sua missão, ele foi batizado, o Espírito Santo pousa sobre ele e os céus se abrem e Deus libera a palavra sobre ele. Veja, você, quando inicia o seu propósito, inicia a missão que Deus tem para você, você vai ter céus abertos, você vai ter uma palavra rema de Deus sobre você e você vai ter a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, estou fazendo um monte de coisa, ok. Você está fazendo e você está contando com a graça, com a misericórdia de Deus. Quando você está no seu propósito, você tem não a misericórdia só, a graça, a bênção de Deus. Você tem a presença de Deus, a palavra rema dele, você tem céus abertos. Então, vamos perguntar aqui, se pergunta aí, você tem vivido uma temporada de céus abertos? As coisas que você tem feito, mesmo que você encontre uma dificuldade, elas têm rompido? Ou tudo que você faz é travado, tudo que você faz não dá certo, tudo que você faz você não colhe, tudo que você faz num lugar abre um problema no outro? Talvez você esteja fazendo coisas fora do propósito que Deus tem para você. Impedimentos, dificuldades, todos teremos. Jesus teve um monte, o apóstolo Paulo teve um monte, mas a Bíblia diz, eu anotei aqui para poder compartilhar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. Quer dizer, você ama a Deus?
Ok, mas você está segundo o propósito que Ele tem para você? Se você ama Ele e está vivendo o propósito que Ele tem para você, todas as coisas começam a cooperar. Por quê? Você está fazendo parte daqueles planos de Deus, aqueles planos maiores. O seu propósito está dentro de planos maiores. Então, todo esse plano de Deus começa a fluir na sua vida. Para a gente concluir, quando Jesus chama Pedro, ele era um pescador de homens e ele tinha uma vida comum. Nos últimos textos ali dos evangelhos, nos últimos textos que você encontra no livro de João, Jesus, depois de 3 anos, você percebe ele falando com Pedro. E aí Jesus dá a Pedro o propósito da vida deles. Então, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos. E lá no chamado, Jesus havia dito para ele, você não vai pescar peixe, você vai pescar homens. E depois de 3 anos, Jesus proporciona talvez uma última pescaria para Pedro, lá naquela praia. Depois você pode conferir isso. Jesus proporciona uma última grande pescaria para Pedro e fala assim, olha, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Esse é o seu chamado. Aí você tem Pedro nos evangelhos, vivendo uma vida de discípulo, vendo Jesus operar milagres. E você vê Pedro no livro de Atos. Pedro operando milagres. Pedro vivendo o impossível. Ele que via Jesus fazer, agora ele faz. Ele entrou no seu propósito, entrou no propósito, você tem céus abertos, você tem o poder do Espírito Santo e você tem uma palavra rema para a sua vida. Você não tem um logo só, a história, a informação, a palavra. Você tem uma palavra rema, uma palavra ali, direta para você. Vai, faz isso, faz aquilo. Então, eu te desafio a viver o propósito de Deus, fluir no propósito dele, porque você vai ver céus abertos, portas abertas. Amém? Te abençoo. Hoje, o templo somos nós. Quando dentro de nós a adoração ao eu, a adoração ao corpo, a adoração a um ídolo da TV, a adoração ao dinheiro, a adoração a uma pessoa, se dentro da sua vida, que você é o templo, existe adoração a outras coisas que não seja o único Deus vivo e verdadeiro, você está com o templo profanado. Você está com um templo esquisito. Um templo que Deus não consegue fluir.